Olá, pessoal. Eu sou a professora Soraya Pereira, professora de vocês nessa disciplina de posicionamento e planejamento de carreiras, e estou aqui para passar alguns informes sobre essa disciplina, ok? Então, objetivando a gente começar com o assunto, eu preparei alguns slides para vocês. Bem, nós começamos com o primeiro slide, onde ele passa as boas-vindas para vocês, certo? É uma disciplina de planejamento de carreira e estou aqui para repassar alguns tópicos importantes das unidades 1 e 3. Parabenizo os alunos por escolher o EAD Ateneu e não deixe de acessar e participar dos fóruns Tira Dúvidas, assistir os vídeos e responder todas as atividades no ambiente virtual. Gente, esse momento é um momento que você, aluno, tem a oportunidade de esclarecer maiores informações sobre a disciplina, aprofundar alguns conhecimentos. Então, tire o melhor aproveitamento dessa aula. Esse vídeo, ele traz a oportunidade para o aluno se aperfeiçoar mais no conhecimento, ok? Então, estou aqui à disposição de vocês para o repasse dessas informações. Bem, ao final de cada unidade, você tem acesso a perguntas de fixação, que são exercícios a serem feitos por você com o intuito de favorecer a fixação do conteúdo estudado. A unidade 1, ela vai ter uma abordagem sobre administração de carreira, conceitos e importância. Então, ela vai abordar sobre as dimensões contemporâneas do trabalho, competitividade e espírito empreendedor, a concepção de carreira, perspectiva e desenvolvimento de carreiras, visão global sobre planejamento e gestão de carreiras, tipos de carreiras, carreira proteana, carreira sem fronteira, estudo de carreiras no Brasil. Ele começa explicando que as dimensões de trabalho e a forma como a carreira é gerenciada, ela vem mudando nos últimos anos. O mundo corporativo de hoje, em relação de alguns anos atrás, mudou e algumas premissas para se alcançar o sucesso na carreira profissional também mudaram. O planejamento de carreira, ele não está mais sujeito à empresa, e sim ao próprio profissional, e deve funcionar como uma organização que precisa de administração, investimento e empreendedorismo. Então, na verdade, gente, ele passa a concepção nesse slide inicial de que a carreira, ele é um organismo vivo, né? A carreira, ela não pode ser entendida como algo segregado, algo parado, algo que não vai ter movimento. E por quê? Porque, principalmente o planejamento de carreira, foi a época que um planejamento de carreira era de total de responsabilidade de uma organização, e hoje ela é uma responsabilidade do próprio funcionário, juntamente com a empresa na qual ele atua, mas ele precisa fazer esse planejamento, né? Ele precisa seguir, ele precisa ter um propósito harmonioso com a organização que ele trabalha, porque o que às vezes a gente percebe é que o funcionário ele faz um planejamento que não vem com as perspectivas da empresa, dificultando dessa forma esse estudo, esse planejamento, essa sintonia, como já comentado, tá? Quais são as situações de mudanças organizacionais que são mais comuns nas empresas? Trabalhar anos em uma única empresa, o que acontecia antes com o trabalhador. Ter diploma é suficiente para conquistar sucesso. Conhecimento é poder. O funcionário deixa de ser apenas uma máquina para se tornar o dono, e o profissional deve ter flexibilidade e ser multifuncional frente ao novo mercado. Então, muitas mudanças aconteceram, né? É importante aqui recapitular. Como dito antes, o funcionário, quando ele entrava na empresa, ele entrava e ele tinha uma perspectiva de se aposentar naquela empresa. Então, todo o planejamento de carreira que ele fazia voltado àquela instituição, tá? E aí, com o tempo, o diploma também passou a ser algo muito importante, porque se você tem um diploma, você tem a possibilidade de ter um crescimento profissional. Outra questão também, né, a velha questão de que conhecimento é poder, que o funcionário deixa de ser apenas uma máquina,
Porque antes o funcionário ele era visto como um apêndice da máquina, né? Era a máquina que determinava o homem, não o homem que determinava a máquina. Então, isso vem mudando ao longo do tempo e o profissional começou a perceber que há necessidade de ele acompanhar essas mudanças que vêm ocorrendo, ele exercer mais de uma atividade, mais de uma função, ele está preparado para quando uma mudança ocorrer e ele acabar se adaptando rapidamente frente a esse mercado de trabalho. O profissional também mudou e hoje assume a responsabilidade por planejar sua carreira profissional, não dependendo mais do plano de carreira direcionado pelo RH como antigamente. Isso aí eu já expliquei. Podemos concluir cada vez mais que temos que ter um diferencial no ambiente de trabalho e a maior diferenciação hoje é a atitude. Não é valorizado o profissional que não sabe para onde vai e com isso pouco se importa com o caminho que está percorrendo. Uma qualidade que é considerada um diferencial no mercado de trabalho é a experiência em lidar com situações difíceis, ultrapassar obstáculos e se sentir fortalecido. Outra qualidade que conta para aumentar suas chances de ser contratado é a disposição para ultrapassar as expectativas do empregador. Então, assim, gente, o que a gente observa é que hoje o profissional ele está muito voltado a essa questão de fazer o seu planejamento, como comentado, né? Ele ser um diferencial no mercado de trabalho, porque ele se tornando um diferencial, ele vai ter uma possibilidade de ter atitudes, ultrapassar essas situações difíceis também como mencionados, porque hoje no ambiente de trabalho existe muita pressão, né? Demandas emergentes que você não está preparado ou preparada e muitas vezes você não consegue atender essas expectativas. Então, você tem que estar sujeito a entendê-las e conseguir ultrapassá-las. Podemos concluir que os aspectos humanos norteiam cada vez mais as habilidades que o profissional deve ter na hora de driblar a concorrência. O segredo está em adiantar-se às necessidades da empresa e do cliente. Isso nós chamamos de espírito empreendedor. Né? O que é ser empreendedor, gente? Ser empreendedor é como se você fosse o dono, a dona do negócio. É aquela pessoa que não fica presa nos problemas e sim vai logo buscando as soluções, que transforma sonhos em realidade, que decide por si, pela empresa, a melhor estratégia de penetração e posicionamento do mercado. Determina o produto e o público-alvo e se empenha para alcançar os objetivos e metas traçados. Pessoas empreendedoras são intuitivas, conseguem ver alguma coisa diferente das outras, elas são ousadas, obstinadas, criativas, são pessoas que têm uma inquietação constante em querer realizar coisas, são meio insatisfeitas. Ou seja, o empreendedor é aquele que sente vontade, sede, garra, de sempre correr atrás de algo mais, porque a sensação que ele tem é que sempre está faltando, né? Então, por isso, ele busca o quê? Ele busca ir atrás dos problemas, às vezes, antes que os problemas possam ocorrer ou ocorrer na sua origem. Demanda por um sistema de administração de carreiras. Torna-se mais efetiva após a Segunda Guerra Mundial, com o aumento da complexidade organizacional das empresas. Os pilares da administração de carreira, contudo, surgiram com a Escola de Administração Científica, a partir da determinação de cargos e postos de trabalho e dos sistemas de diferenciação entre eles. Então, tudo surgiu com a administração científica, né, com Taylor, com Fayol, onde a empresa ela era muito departamentalizada, uma hierarquia pesada, as pessoas só exerciam uma função a vida toda, um cargo. Então, assim, foi uma concepção muito diferente da concepção de hoje. Nos anos 80, discussões sobre práticas de gestão de carreiras, cursos voltados para o planejamento de carreira e centros de carreira
situados dentro das próprias empresas. Começou a ter uma mudança, começou a ter um direcionamento para aquele profissional que tinha habilidades, afinidades, né, vocação. Então, começou a ter um olhar diferenciado para esses profissionais. Então, carreira, gente, é uma sequência de atitudes e comportamentos decorrentes de sua experiência de trabalho e atividades em geral durante a vida. Quais são as perspectivas de desenvolvimento de carreiras? Além do autoconhecimento, é necessário que a pessoa desenvolva um referencial próprio na sua escolha profissional, pois sem uma referência pessoal, ela tende a se perder na impessoalidade dos parâmetros externos e ser influenciada pela família, sociedade, cultura do local onde vive. E isso reduz as suas chances de autorrealização. Então, assim, acho muito importante essa visão de que o autoconhecimento é o pontapé inicial para você iniciar um planejamento de carreira. Porque se você não sabe as suas limitações, as suas qualidades, o que você quer e tal, o que vai acontecer? Qualquer caminho que lhe encaminharem vai ser um caminho bom, né? E você vai considerar que vai ser o melhor caminho para você. E se você é uma pessoa persistente, você acaba persistente, determinada, que sabe o que quer, você perde tempo, você não perde tempo, você fica mais obstinado, você fica com mais foco, né? Hoje mesmo eu tive a oportunidade de conversar com o médico, que ele disse que a filha dele, ele só tem uma filha, não tem nem filho. E a filha dele fez medicina, passou, já só faltava 1 ano e meio para se formar. Com 1 ano e meio antes de se formar, ela desistiu da faculdade e foi fazer faculdade de artes. Então ele disse que para ele foi um grande baque, tanto para ele como para a esposa. Mas o que é que aconteceu? Possivelmente ela sofreu essa influência do pai pela medicina, né? Essa vontade, às vezes vontade de reconhecimento da família, mas se descobriu posteriormente, né? E ele disse que ela está muito bem, muito feliz, mas que para eles, os pais, é muito difícil essa aceitação, principalmente no Brasil, onde a arte ela não tem a valorização merecida. Bem, continuando. Além do autoconhecimento, é necessário que a pessoa desenvolva um referencial próprio na sua escolha profissional, pois sem uma referência pessoal, ela tende a se perder na impessoalidade dos parâmetros externos e ser influenciada pela família, sociedade e cultura do local onde vive. E isso reduz as suas chances de autorrealização. Qual a visão global sobre planejamento e gestão de carreira nos anos 2000, né? Então, a partir dos anos 2000, com o aumento da longevidade, as pessoas perceberam novas possibilidades, novos caminhos para manterem-se úteis, independentes financeiramente e com qualidade de vida. Em contrapartida, houve encurtamento das carreiras, pois as pessoas fecham ciclos profissionais em um período mais curto, sentindo assim a necessidade de ter várias carreiras ao longo da vida. Antes, é como dito, a pessoa assumia um cargo e ia com esse cargo até o resto da vida, né? E aí, hoje não, ele tem vários cargos, várias atividades, várias funções, e ele começa a perceber que há uma longevidade maior em função dessas várias possibilidades. Ainda diz que o que é esperado para as próximas décadas são profissionais que escolhem cada vez mais a carreira subjetiva pautada de acordo com seus valores e de sua família, e outras questões éticas ao invés da carreira objetiva com cargos e salários definidos. Após a Segunda Guerra Mundial, com o aumento do mercado de trabalho, as grandes empresas investiram em planos de carreira para conseguir lealdade e surgiu então a profissão de gerente de recursos humanos. Nos anos 80 e 90, as grandes empresas hierárquicas continuaram influenciando as pessoas em suas carreiras. Entretanto, a maioria das organizações não puderam oferecer cargos vitalícios e as pessoas não tinham perspectivas profissionais de longo prazo dentro de uma única empresa, surgindo assim as carreiras sem fronteiras.
O profissional que adota a carreira proteana desenvolve um alto senso de identidade e adaptabilidade pessoal, e essa identidade é vista como uma supercompetência profissional. Isso porque estimula o profissional a adquirir novas habilidades, formando assim um sólido senso de identidade pessoal, o que dá os elementos necessários para que o indivíduo encontre o caminho do coração, o caminho do sucesso psicológico necessário para ter êxito na carreira proteana. No atual contexto social, variações de carreira são formadas, influenciando o comportamento das pessoas e empresas. Os profissionais desse tipo de carreira optam pela troca de emprego, às vezes trabalhando em várias empresas, criando uma rede de relacionamentos além da fronteira da empresa, aumentando o network e sentindo-se motivados por novas experiências. O que a gente percebe hoje é que as empresas realmente elas têm um lado bem influenciado de network, né? Que é exatamente o que? Essa rede de contatos que ocorre dentro das organizações, e essa rede de contatos ela possibilita muitas possibilidades de como é que eu posso dizer? de troca de informações. E aí o que é que acontece? Essa troca de informações, ela permite, por outro lado, um gerenciamento muito interessante em relação a essa questão de carreiras. Por quê? Porque o mercado, ele flui de uma forma muito frenética, né? Essa possibilidade motiva também novas experiências. Então, aqui no segundo tópico, ele diz: com isso, podemos compreender que o estudo sobre as carreiras no mercado de trabalho nos permite tanto enxergar problemas na gestão de pessoas, como nos ajuda a construir um planejamento de carreira mais eficaz e de acordo com nossa identidade. Bem, a unidade 1, gente, ela trata sobre isso, né? Essa questão do que é carreira, como foi a evolução histórica do planejamento de carreira, a importância do autoconhecimento, a importância da atitude, de outros aspectos relacionados à personalidade. Na unidade 3, é voltado que é a carreira ao RH. Então, a gente vai ver que carreira é tempo de planejar, objetivos do planejamento de carreira, vantagens do planejamento de carreira, o autoconhecimento da carreira, o autoconhecimento, o papel da pessoa na gestão de carreira, compreensão das trajetórias de carreira, competências individuais, auto-organização, mercado de trabalho e as perspectivas para o profissional de RH, o mercado de trabalho profissional de RH, o mercado de trabalho e a remuneração e salários, áreas de atuação do profissional de RH, administração de pessoal, avaliação e desempenho, cargos e salários, clima organizacional, modelagem de cargos, planos de carreiras, remuneração, recompensa e benefícios sociais, recrutamento e seleção, relações sindicais e trabalhistas, saúde e segurança do trabalho, treinamento, capacitação e desenvolvimento. Então, gente, nesta unidade 3, teremos a oportunidade de conhecer as bases conceituais e teóricas sobre planejamento que irão facilitar a compreensão de como se elaborar um plano de carreira, as vantagens de se ter um cronograma a seguir e compreender por quais motivos devemos ser objetivos e ter foco em nossa jornada. Veremos também que boa parcela do sucesso advém do conhecimento que temos sobre nós mesmos, nossos anseios e sonhos, fraquezas e forças, do identificar de nossas competências e o quanto nossa vontade influencia na escolha da trilha que iremos seguir, na definição das metas e no ajuste da trajetória para atingi-la. Por último, estaremos conhecendo as tendências do mercado de trabalho, o perfil do colaborador que as empresas estão buscando, os exemplos das faixas de remuneração existentes e as diversas áreas de atuação que o profissional de RH pode exercer em busca de seu espaço profissional. Então, a partir da década de 90, as empresas perceberam que os seus colaboradores estavam mais propensos a escrever e estruturar sua própria trajetória profissional dentro e fora das instituições, como forma de exercer controle em seus processos de tomada de decisão, a fim de não ver seu capital intelectual esvair-se
as organizações começaram a reformular seus processos internos, sendo mais abrangentes, flexíveis e com mais negociação. É como dito anteriormente, né? Com a evolução histórica, a carreira ela passou a ser vista com um olhar mais otimizado, né? Com um olhar realmente de que merecia o seu destaque, merecia o profissional ser reconhecido, ele tinha necessidade de ter uma proposta de evolução e foi muito interessante dentro da trajetória profissional. A partir dos anos 2000, não só as pessoas, como as organizações, elas foram influenciadas pela intensificação do processo de globalização. A demanda por profissionais especializados aumentou consideravelmente, porém, somente aqueles que possuem as características de adaptabilidade às mudanças e rapidez nas respostas às diferentes tendências. É aquilo que é dito, né? Aquele profissional que está acompanhando, está se adaptando, está aceitando, está se moldando às mudanças que vão ocorrendo, é esse que vai ter tendência de permanecer e evoluir no mercado. Quais são os objetivos do planejamento de carreira? Planejar é essencial. Deve ser um ato constante na vida de quem almeja ter suas aspirações realizadas. Na trajetória de uma carreira, algo que não se pode delegar é a gestão. O principal elemento transformador não foi a máquina modificada pela evolução tecnológica, mas sim as ideias inovadoras das transformações advindas do conhecimento dos colaboradores envolvidos no processo. As decisões relacionadas ao plano devem ser de forma a antecipar os acontecimentos. A isso chamamos de planejamento estratégico. É o que eu disse antes, né? Você se antecipar antes que as situações aconteçam, para que não venham acontecer de uma forma muito mais brusca. Faz parte das ações humanas se sentir seguro somente quando consegue mapear o ambiente que o rodeia. Desde tempos remotos, o homem busca o controle da situação através do conhecimento de determinado assunto. É a partir da identificação dos detalhes, pormenores, características e propriedades que ele, através da organização desses dados, caminha para a fase seguinte, que é colocar em prática o conhecimento que adquiriu. O mercado de trabalho para o profissional de RH. Alguns anos atrás, era uma carreira voltada especificamente para profissionais da área de psicologia ou administração, por se tratar de tarefas relacionadas ao controle de empregados, folhas de pagamento e atendimento de cunho assistencial. Hoje, porém, novas tendências estão surgindo e o conhecimento antes necessário para a realização das tarefas básicas passou a ter mais complexidade. O profissional de RH recorre a uma gama de ferramentas e metodologias de forma integrada para obter sucesso e atingir uma baixa taxa de turnover. Turnover é a rotatividade, entrada e saída de funcionários. Então, esse profissional de RH, gente, ele vem mudando muito ao longo do tempo, né? Ele vem buscando espaço no mercado, né? Que antes eram feito por administrador, por psicólogo, por assistente social. E aí o profissional de RH, ele tem esse conhecimento de todas as sub-áreas dos recursos humanos e com isso favorece, né? Favorece a atuação prática dele dentro desse espaço. Bem, as áreas de atuação do profissional de RH. Trabalhar em vários setores de uma empresa é a partir deste dado que ele vem conquistando cada vez mais espaço e reconhecimento das organizações. Isso porque desempenham funções que auxiliam na elaboração das decisões estratégicas da empresa. Explicação sobre os vários subsistemas de RH. Então, dentro do RH, nós temos treinamento e desenvolvimento, nós temos benefícios, temos recrutamento e seleção, temos a parte de cargos e carreiras, temos em algumas situações eventos, temos também segurança do trabalho e saúde ocupacional. Gente, o RH ele é um mundo, assessoria aos outros setores. O RH também ele tem um trabalho muito interessante de atuar como suporte de outras áreas, né? Aquela velha história que a gente diz, quando nada está funcionando, quando ninguém sabe o que está acontecendo, quando ninguém consegue resolver um problema, procura o RH que ele vai encontrar a solução. Então, o RH ele tem uma proposta muito interessante
dentro da organização, porque se a gente parar para pensar, todos os gestores de uma empresa, eles são gestores de pessoas e, de certa forma, eles precisam ter um pouco de RH dentro dos seus departamentos. Bem, é isso. Agradeço a participação, as perguntas e qualquer tipo de interação, né? O tempo que vocês se dedicaram a estar aqui assistindo. Eu vou ficando por aqui. Até mais. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação, porque na verdade ele dá uma possibilidade de vocês terem várias informações a respeito do que estamos tratando. Até breve.